Vamos voltar, pessoal, para nós podermos concluir essa apostila hoje. Vocês querem ir embora já? Cafezinho? Essa é mais rápida. Ó, o nome dessa aula, gente, é Correndo a Carreira. Então, depois da aula, a gente vai dar uma corridinha, tá na Praça dos Pinheiros e voltar. É a avaliação final da apostila, é essa corrida. Quem não cumprir vai ser reprovado. Nossa apostila aqui na página 73, Correndo a Carreira. Aula 11, então é a última aula dessa apostila. Na semana que vem a gente começa, a frutificar, né, para ir a próxima? Frutificar, né? Na segunda apostila é aquela que tem a uva na frente, então traga na próxima aula. E esse assunto aqui, Correndo a Carreira, é algo que eu gosto sempre de falar. Você já deve ter visto eu falar sobre isso, porque é algo que eu gosto de fazer, que é a corrida, e eu consigo... A palavra de Deus nos traz várias lições sobre isso, aplicado, usando essa metáfora da corrida na vida cristã. E aqui em Hebreus 12:1, que é o texto base dessa aula, fala assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus nos propõe uma corrida para correr. E como que você tem corrido esta corrida? Com uma prova de 100 metros rasos ou com uma maratona? Porque existem diferenças entre você correr 100 metros rasos e correr uma maratona. O Usain Bolt, lá, que é o recordista mundial dos 100 metros rasos, ele é um atleta preparado para correr 100 metros rasos ali em menos de 10 segundos, quase menos de 9 segundos. Mas será que ele tem a mesma preparação do Eliud Kipchoge, que é um cara que correu a maratona em abaixo de 2 horas? Correr 42 quilômetros abaixo de 2 horas, pense. 42 quilômetros menos de 2 horas. Esse é o recorde mundial que tem. Será que o mesmo tipo de preparação que o Bolt tem é o mesmo tipo de preparação que o Kipchoge tem? É o mesmo porte, se você olhar os dois, um é musculoso, mais alto, e o outro é o queniano, canela fina, preparações diferentes. Mas Deus nos chama para correr uma maratona, uma corrida longa, um ritmo menor, porém constante, sem parar. Nós somos chamados para essa corrida. E como que nós temos enfrentado os obstáculos dessa corrida, os desafios que essa corrida nos propõe? Como que nós temos caminhado nessa corrida? Temos parado e retrocedido, olhado para trás, ou nós temos sempre avançando? Encaixou um ritmo e está continuando, porque a caminhada cristã, gente, é você nunca parar, é você continuar, mesmo às vezes com aflições, com provas, com angústias, você o quê? Permanece, você não desiste. Porque tem coisas, eu vi isso esta semana e algo que me marcou. Tem coisas que não vão acontecer num culto, numa conferência. Tem coisas que vão acontecer na constância. Tem coisas que vão acontecer no dia a dia. É em você permanecer constante. Na verdade, a maioria das coisas na vida cristã é a constância, não o momento. Não é uma conferência ali que vai estar o maior pregador de todos os tempos, que vai orar e você vai ser transformado. Não. É a constância. A maior parte das coisas da nossa vida depende de constância. O que gera resultado a longo tempo é constância. É você permanecer, é você continuar. E a caminhada cristã é esse desafio. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 9, versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para um prêmio eterno. Por isso eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Antes, disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve ser feito.
de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Cara, aqui fala, todos que competem, mas apenas um ganha um prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa o quê? Ser disciplinado sobre todos os aspectos. Disciplina é uma palavra essencial na caminhada cristã. O que é disciplina? É você fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade. Mesmo que dá vontade de ficar em casa na quarta-feira, lá no friozinho, na coberta, mas a disciplina vai fazer você vir aqui, sentar, ouvir eu falar, ouvir a palavra de Deus, você vir no culto, você permanecer, você pegar a tua Bíblia de manhã cedinho, fazer teu devocional, é a disciplina. Às vezes não vai ser a vontade. No começo, na maioria das vezes, qualquer coisa que você vai precisar fazer, uma atividade física, uma mudança de hábito ali, alimentar, você não vai fazer com gosto, ai que coisa maravilhosa, comer aqui uma salada, não é um negócio que você faz com prazer. Mas depois que você começa a fazer uma atividade física, uma boa alimentação, você começa a ganhar gosto por aquilo. E assim também é na caminhada cristã, gente. Ninguém fica orando, ninguém fica fazendo jejum, lendo a palavra, meditando, porque, que vontade que me deu. Não, ninguém faz isso porque, me deu vontade de hoje, estou com uma vontade de ficar orando 2 horas hoje. Ninguém fazendo jejum o dia inteiro. Agora nós estamos no Pentecostes aqui, estamos sendo desafiados a fazer mais jejum. Ninguém fica aquela, que vontade de jejuar, ficar 3 dias sem comer. Ninguém faz isso, mas a gente faz o quê? Pela disciplina, não. A disciplina vai gerar resultado. Isso em todas as áreas, a gente está falando aqui da nossa vida cristã, mas se você for disciplinado na tua vida profissional, buscando algo, vai gerar resultado. Eu vejo pela corrida. Eu comecei a correr faz 1 ano, voltei a correr faz 1 ano. A primeira corrida que eu corri, eu fiz em 28 minutos, os 5 quilômetros, uma prova. 1 ano depois, eu estou fazendo em 21 minutos. O mesmo trajeto, mesma distância. Mas o que eu tive que fazer nesse 1 ano? Ser disciplinado, seguir um treinamento, começar a melhorar, não correr sem alvo, como fala aqui, mas eu comecei a pesquisar mais sobre treinamentos específicos e aprender mais sobre aquilo ali. E isso foi o quê? Fazendo o quê? Com que o meu condicionamento físico melhorasse. Tem cara que corre a 15 minutos, 5 quilômetros, mas entre os 28 que eu corria há 1 ano atrás, os 21, eu melhorei muito. E assim é a nossa vida cristã. A gente começa fazendo, a gente começa buscando a Cristo, mas também de permanecer constante, buscar mais entendimento da palavra de Deus, buscar como melhorar a nossa performance espiritual. A gente vai melhorar, a gente vai evoluir. A gente não vai correr como quem dá golpes no ar, mas a gente vai ter um objetivo, ter um foco para correr. Porque a gente precisa ter o quê? Esse foco na nossa mente. Porque a palavra de Deus fala assim, lá em 2 Timóteo 4,7, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Que nós possamos, quando nós terminarmos a nossa corrida, a nossa carreira aqui nessa terra, que nós possamos falar como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E sabe, nós precisamos saber como correr essa corrida cristã. É muito bom. E tem momentos que a gente precisa saber, cara, a corrida eu acho uma metáfora muito boa para a caminhada cristã. Se você for querer subir o cruzeiro aqui, com a mesma velocidade que você corre a Praça dos Pinheiros ali, cara, você vai se arrebentar, porque tem que saber dosar. Numa subida você vai administrar o teu ritmo, senão você vai acabar com o teu fôlego. E assim na caminhada cristã vai ter momentos que você vai ter que pegar aquele trotezinho, no passinho devagar, porque é a dificuldade, é a batalha, não para de vir em luta, não para de vir em batalha, é tormenta daqui, é tormenta de lá. Você vai ter só o quê? Não, vou permanecer, não vou parar. Porque o importante é o quê? O permanecer, é não parar.
carregando ali, tendo gente te segurando, mas você continua, você não para, você permanece, porque o valor está em quê? Em permanecer, em continuar, em não desistir. É isso que define o vencedor, porque a caminhada cristã não é uma competição de quem chega primeiro, mas é quem chega até o final, é quem conclui a carreira. A palavra de Deus fala assim, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas, porque tem pessoas que saem, cara, eu vejo isso quando tem uma prova de corrida. Pá! Tem uns caras que saem correndo disparado. Primeiro quilômetro já está... Porque sai na disparada, sem direção e acaba se perdendo. E assim nós precisamos ser o quê? Achar o nosso ritmo, achar o ritmo certo e continuar, e não parar, e prosseguir, e permanecer. Sabe, nós precisamos ter isso na nossa mente. E nós precisamos ter o quê? Um alvo fixo. No versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, fala que Cristo deve ser o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. Quando nós temos Jesus como o nosso objetivo, como o nosso foco, gente, não importa o que acontece ao nosso redor. Às vezes as pessoas podem estar se perdendo, falando mal da nossa vida. Às vezes, não vou na igreja porque a igreja tem pessoas que são falhas. Quando nós estamos em Cristo, gente, com foco em Cristo, não importa o que as pessoas estão fazendo, a gente está com foco no principal, que é Jesus. Se você está caminhando a corrida cristã, o teu objetivo principal deve ser Cristo. Você olha para frente, você foca nele. Eu não sei se você já viu uma corrida de cavalo, mas eles colocam um negócio no cavalo aqui, para o cavalo não olhar para o lado, para ele não enxergar o outro cavalo que está correndo ali do lado, porque ele tem que olhar para frente, olhar para frente. E assim deve ser nós. Olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Cristo. Quando vem as críticas, quando vem a tribulação, quando vem as provas, não, eu estou no foco no Cristo, eu estou em foco em Cristo, eu não vou parar, eu tenho que continuar, eu tenho que permanecer, eu não posso desistir, porque isso é o que vai ser a recompensa, cara. A recompensa é encontrar com Cristo. Então que nós possamos o quê? Permanecer. Aqui tem alguns exemplos de como correr a corrida cristã, de como não correr a corrida cristã de fato. Alguns maus exemplos, por exemplo, Salomão. Lá em Eclesiastes, ele fala sobre que a vida é como correr atrás do vento. Salomão foi um homem extremamente sábio, mas ele se perdeu. E ele, no final dos seus dias, ele acabou se perdendo. Ele correu a sua vida como se fosse correr atrás do vento. O que isso quer dizer? Correr sem foco, correr sem objetivo. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, mas nós temos um alvo, que é Cristo. Nós temos um objetivo, que é Cristo. Salomão tinha riquezas, tinha sabedoria, tinha o poder, mas ele perdeu o foco, que era Deus. E nós não podemos deixar que as coisas nos tomem, que as situações nos tomem, que o que nós possuímos, que a nossa sabedoria nos tome de Deus. Nós precisamos ter um foco, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Um segundo mau exemplo é Marta. Ela convidou Jesus para ir na sua casa, mas ela se perdeu na correria. Ela estava tão acelerada que ela perdeu a presença de Jesus. Ela estava tão atarefada ali que ela perdeu a oportunidade de sentar aos pés de Jesus e ouvir Ele ensinar, ouvir sobre o Evangelho. E às vezes é o que nós estamos fazendo. Nós estamos tão cheios de correria, é tanta coisa no trabalho, é tanta coisa na família, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, que nós perdemos a oportunidade de estar com o Mestre ali, desfrutando da sua presença, buscando Ele, que a gente não venha deixar que a correria nos tome da presença de Cristo. Um outro mau exemplo, o filho pródigo. Ele desistiu de correr porque ele preferiu a riqueza do mundo. Ele preferiu as coisas do mundo, os bens do pai, e ele acabou perdendo o foco. Ele acabou parando a sua corrida, acabou se desviando do propósito. Ele pegou e retrocedeu, voltou atrás, se arrependeu, mas ele perdeu muito tempo da sua vida por conta dessas distrações. Nós precisamos ter esse cuidado de não nos perdermos. Um outro mau exemplo, Lia. Quem que era Lia? Foi a esposa de Jacó. E ela gerava filhos, mas com a motivação errada. Ela queria apenas o reconhecimento. Ela falava assim, quem sabe agora meu marido vai me amar, porque eu estou dando filhos para ele. Ela corria com a motivação errada. Ela fazia as coisas com a motivação errada. E nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes, gente,
É algo que nós temos que examinar o nosso coração muito bem, porque nós estamos, às vezes, fazendo as coisas para Deus, ou para a obra de Deus, buscando reconhecimento. E, às vezes, gente, o reconhecimento não vai vir do pastor, não vai vir das pessoas, vem de Deus. Porque se nós buscarmos o reconhecimento das pessoas, nós vamos se frustrar, nós vamos parar. Porque, gente, você nunca vai ser bom o suficiente para os outros. Algo que eu tenho colocado na minha cabeça é que o que os outros pensam é problema dos outros, não é problema meu. Eu não tenho o poder de controlar o que vocês estão pensando agora aí. É problema de vocês o que vocês pensam, não é problema meu. O meu problema é o quê? É eu transmitir a palavra de Deus da melhor maneira que eu posso transmitir. Esse é o meu problema, eu tenho que fazer isso. Mas o que vocês vão fazer com essa mensagem não cabe mais a mim. É problema de vocês. E às vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros estão pensando, e a gente fica no quê? Estagnado e não faz nada. A gente fica parado, a gente para de correr porque, quer saber uma coisa? Não vou fazer mais nada para Deus, eu não vou mais na igreja. Não, eu vou na igreja, mas eu vou ficar na minha aqui paradinho, só indo no banco, porque o que os outros vão pensar de mim? Vão achar que eu estou querendo me aparecer, vão achar que eu estou querendo me ensoberbecer, achando que eu estou querendo ser pastor, não sei o que. Não, gente. O que os outros pensam é problema dos outros. O que você tem que fazer é cumprir a missão que Deus te deu. Deus te deu uma mensagem, te deu uma voz. Use essa voz, use essa mensagem, da maneira que Deus te deu as habilidades. Mas não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe com o que Deus vai pensar. Porque o que Ele vai pensar realmente importa. Se você não faz algo para Ele com medo das pessoas, isso é um problema. Mas nós temos que pegar e pensar o que Deus vai pensar ao nosso respeito. Então, que nós possamos o quê? Não seguir esses exemplos, não correr sem foco, não se perder na correria, não buscar reconhecimento, não deixar que as coisas nos tomem de Cristo. É a pergunta que eu quero te fazer. Para onde que você tem corrido? Por que que você tem corrido? E com quem que você tem corrido? Porque muitas vezes, gente, ao longo da nossa caminhada cristã, com quem nós estamos correndo é muito importante. Porque tem momentos que você vai querer parar, que você vai querer desistir, mas vai ter alguém ali falando, vamos continuar, vamos lá, Mateus, vamos continuar, Mateus, não vamos parar, Mateus, vamos manter o foco, dá aquele empurrãozinho, e ele faz e te arrasta, você não quer vir, mas vai lá e te arrasta, porque quem está correndo com você, importa. Então, que nós possamos se rodear de pessoas que estão com o foco em Cristo. Porque quando a palavra fala assim, é melhor serem dois do que andar só, porque quando um fraquejar, o outro vai lá e vai levantar. Que nós possamos ser essas pessoas que levantam aqueles que estão caindo à beira do caminho, que nós possamos levar, quem sabe, uma milha, alguém nas nossas costas ali, carregar junto, não desistir, que nós possamos correr essa corrida com propósito e não desistir. No segundo ponto aqui da nossa apostila, ponto 2, fala, o que nos impede de correr bem? Tem algumas coisas que nos impedem de correr bem. A primeira delas é o pecado. O pecado nos atrapalha. O pecado faz com que o fardo se torne mais pesado. O pecado é como você pegar uma mochila e encher de coisas dentro ali, de tijolo, de um monte de coisa pesada, e querer correr. Você vai ficar fadigado. Você vai cansar, porque o pecado traz esse peso. Ele nos atrapalha de correr, ele torna a nossa vida com Deus cansativa e faz nos perder. Nós precisamos o quê? Como Paulo fala aqui, eu esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então nós temos que fazer o quê? Submeter a nossa carne à palavra de Deus. Sacrificar nossas vontades, sacrificar o nosso eu, fugir do pecado, para que nós possamos correr essa corrida de maneira correta e não desistirmos. A segunda coisa que nos atrapalha na corrida é os embaraços. O que seriam os embaraços? Os embaraços são coisas que são boas, são lícitas, mas nos atrapalham. A palavra de Deus fala lá em Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Tem algumas coisas, gente, que nos atrapalham. Tem relacionamentos, amizades, que nos atrapalham de correr a caminhada cristã de forma correta. Tem distrações que nos atrapalham de correr a corrida cristã de forma correta. Sabe, uma rotina sem propósito nos atrapalha de correr como deveríamos correr a caminhada cristã. Sabe, esses embaraços muitas vezes, você já sentiu como se, tem dias que parece que você, parece uma barata tonta, não sai do lugar, porque às vezes a gente fica tão distraído, a gente parece que o dia passa que a gente nem vê, e a gente fala assim, o que eu fiz hoje? Porque às vezes a gente fica sem foco, desnorteado, e a gente fica tomado por esses embaraços, por essas distrações, e hoje a gente está cheio de distrações. Nós precisamos ter esse cuidado, para que isso não venha nos tomar do foco que é Cristo. O terceiro ponto, a falta de perseverança. Correr a corrida cristã requer concentração e disciplina, foco e perseverança, para que nós não venhamos desistir antes da linha de chegada. Quando nós não temos foco e perseverança, não temos um alvo, a gente pode desistir no meio do caminho. A gente pode acabar fraquejando e desistindo, porque a gente não tem perseverança. Que a gente possa ter essa perseverança de continuar e ter essa disciplina, como eu falei, porque ela vai gerar resultado. A disciplina na vida cristã, a constância, vai gerar resultado. Daqui a 10 anos, o que vai definir se você permaneceu fiel ou não, se você vai estar servindo a Deus ou não, sabe o que vai ser? Se você faz a tua vida devocional diária. Se você tem uma vida devocional de busca por Deus, de constância por Deus, é isso que vai te fortalecer, gente. É isso que vai fazer que você permaneça. Porque quando vir as batalhas, quando você, às vezes, ouvir o silêncio de Deus, você vai permanecer, porque você sabe que Deus está ali. Mesmo quando você não está ouvindo, porque não vai ser um ato em si. Porque aquele dia eu recebi, não. É porque você permaneceu, você se edificou todos os dias ali, e você, quando vem as dificuldades, você permanece, você não desiste. No ponto 4 aqui, vencendo as tentações. Muitas vezes, coisas se levantarão para nos fazer abandonar a vida com Deus e voltar para a velha vida de pecado. Essas tentativas serão, na maioria das vezes, sutis, como foi a da serpente que enganou Eva. Precisamos estar atentos às ciladas de Satanás e permanecer sem ceder. Sabe, muitas vezes o inimigo vai tentar nos ludibriar, nos tentar, nos derrubar. E nós precisamos o quê? Estar atentos, estar focados. Porque Satanás, gente, ele está ao nosso derredor, nos analisando. E nós precisamos o quê? Não dar bobeira. Porque às vezes ele vai querendo nos derrubar. Ele vai estar esperando uma oportunidade para nos derrubar. E como que nós vencemos o mundo? Com a oração. A oração é uma arma poderosa, como fala aqui, em Mateus 7, versículo 8. A Bíblia nos ensina a escolhermos sermos amigos de Deus. E quando nós escolhemos ser amigos do mundo, nós escolhemos ser inimigos de Deus. As amizades com o mundo no início de nossa caminhada podem nos fazer desistir. Mas com a oração, gente, nós vencemos o mundo. Nós podemos vencer os obstáculos com a oração. Sabe, a oração nos fortalece, nos dá discernimento, nos dá direcionamento quando nós estamos desorientados. Porque a oração, o que ela é? É nós falarmos com Deus, é ouvirmos a voz de Deus, é compartilhar nosso coração com Deus. E a oração é uma arma poderosa que nós temos ao nosso favor. No nosso treinamento espiritual, para essa corrida, a oração, ela é como se fosse o fortalecimento. É ela que nos fortalece. É ela que nos faz ficar preparados quando vem as dificuldades. Quando nós nos fortalecemos na oração, nós estamos nos preparando quando vier as adversidades. A carne, nós vencemos com o quê? Com o jejum. O jejum é um ato de sacrificar nossa carne, literalmente. De abrir mão do alimento para nós sacrificarmos e lutarmos contra a nossa própria vontade. Quando nós jejuamos, há um poder nisso, espiritual. É um fortalecimento espiritual. É uma disciplina que vai gerar dor para o nosso corpo, quem sabe, mas vai nos fortalecer espiritualmente. Terceiro ponto, Satanás nós vencemos com a palavra.
Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele venceu o diabo com a palavra. O diabo tentava usar a palavra de forma distorcida e Jesus falava assim, está escrito, está escrito. Jesus venceu o diabo com a palavra. E nós precisamos o quê? Estar habilitados com a palavra de Deus. Manejando bem a palavra de Deus, para que nós possamos o quê? Quando Satanás quiser nos derrubar, nós vamos ter a palavra de Deus como base. Sabe, no treinamento de corrida, você precisa fazer o quê? Você precisa treinar a corrida, mas você precisa também o quê? Descansar, dormir bem, se alimentar bem. Isso que vai gerar também resultado. E a palavra de Deus, gente, é o nosso alimento, é a nossa alimentação. Se nós queremos correr bem essa corrida cristã, nós precisamos o quê? Nos alimentarmos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar alicerce para os dias das dificuldades. Porque vai ter dias que vai ter a vontade de desistir, mas é a palavra de Deus que vai fazer a gente permanecer alicerçados na rocha. Sabe, que nós possamos permanecer firmes nessa corrida. Nós não fomos chamados para correr 100 metros, mas nós somos chamados para correr com perseverança, correr com propósito, correr com foco. E o nosso foco deve ser o quê? Cristo. O nosso alvo é Cristo. E nós não estamos correndo sozinho. Como a palavra fala assim, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E nós temos um personal trainer junto conosco, que é o Espírito Santo. Ele está conosco ali, nos direcionando, fala assim, ó, vai por aqui, ó, dá uma aceleradinha agora aí, ó, melhor você dar uma segurada agora, vai por aqui, vai por ali. Ele nos direciona, Ele está conosco o tempo todo, mas nós precisamos o quê? Ter comunhão com Ele, ouvir Ele, porque às vezes, gente, a gente vai querer acelerar na hora que é para segurar, e Deus vai falar assim, ó, segura, agora dá uma parada aí, e a gente precisa estar o quê? Atento à voz desse treinador, atento à voz do Espírito Santo, para que a gente possa o quê? Terminar a corrida, porque melhor do que começar bem, é terminar bem. Ao longo da nossa caminhada cristã, que sabe, você já viu isso, pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem. Ficaram um tempo e desistiram, voltaram à sua vida de pecado, deixaram ser tomadas pelo pecado, ou foram tomadas pelas distrações, pelos embaraços. A corrida, ela é diária, e ela exige o quê? Constância, permanecer, não parar. E eu quero te perguntar, em qual áreas da sua vida que você precisa fortalecer a sua corrida? Quem sabe você precisa pegar, melhorar a sua vida de oração, a sua vida de jejum, de busca pela palavra. Em qual dessas áreas você precisa se fortalecer? Porque o fortalecimento, ele é tão importante quanto a corrida. Se fortalecer, vai te preparar para quando vierem os obstáculos, para quando vierem as adversidades. Se você não se fortalece, pode vir uma lesão, pode vir algo que vai te parar na corrida. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. Quando vem as adversidades, quando vem as lutas, as provas, se nós não estivermos fortalecidos, nós vamos parar, nós vamos desistir. Mas se nós nos fortalecermos na palavra de Deus, nos fortalecermos na oração, no jejum, nós vamos permanecer constantes. Que nós possamos deixar os embaraços de lado, resistir às tentações e continuar correndo mesmo quando as lutas vierem, quando as batalhas vierem. Jesus, Ele nunca prometeu vida fácil. Ele sempre falou assim, que Ele quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, a caminhada cristã, Jesus falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus nunca prometeu uma corridinha fácil. Ele falou assim, não, vocês vão ter problema, gente. Se vocês me seguirem, se preparem para ter problema, para ter batalhas. Mas Ele falou algo muito importante, quando Ele foi, eu estarei convosco todos os dias. Ele deixou uma promessa, que Ele estaria conosco todos os dias. Nas horas difíceis, quando você estiver correndo a tua caminhada cristã, e chegar a dificuldade, lembre-se,
Ele está com você. Quando tiver as dificuldades, as aflições, Ele está ali junto. Quando vier as tempestades da vida, Ele está ali no barco. Às vezes você pode não estar ouvindo, mas Ele está ali contigo. Que nós possamos lembrar que a presença de Jesus é real em nossas vidas. Que nós possamos permanecer, que nós não venhamos desistir, que nós venhamos concluir essa corrida, que assim como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Que nós possamos, quando nós concluirmos a nossa jornada aqui nessa vida, que nós possamos chegar no céu e falar assim, ó Deus, obrigado por estar comigo e eu cumpri a minha jornada. Que nós possamos chegar lá e receber o nosso prêmio. E qual que vai ser o nosso prêmio? A presença de Jesus real junto conosco. Ele nos recebendo lá. Não é uma coroa corruptível, como fala aqui, como Paulo fala, mas é algo incorruptível, é algo que vai além dessa vida, é algo que é eterno. Que nós possamos concluir essa corrida e essa jornada em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Vamos ficar de pé? Aí está a conclusão desta apostila. Eu tenho certeza que valeu a pena. Valeu a pena para vocês, gente? Essa apostila é o básico, né? É o básico do básico, né? E eu tenho certeza aí, eu particularmente aprendi bastante. Então, agora, semana que vem, a gente começa aí a segunda. E a segunda fala sobre frutificação, né? Então, prepara aí que agora a gente vai entrar num nível mais profundo. Agora é hora de começar a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu aqui, nesse básico, né? Claro que muitos de nós já estamos repetindo muita coisa que você já sabia, mas às vezes é bom a gente dar aquela lembrança de novo, né? Amém? Desafia o teu corpo, desafia a tua carne, né? Nesses dias aqui nós estamos nesse propósito aí de jejum, de 21 dias, e faça